1 Coríntios 13, eu não vou ler para a gente ganhar um pouco de tempo, mas esse capítulo de 1 Coríntios 13, quando a gente não entende o que Paulo está dizendo a respeito do amor de Deus, que eu falei mais cedo que é um atributo de Deus, a gente tem uma tendência de ter a nossa teologia confrontada, né? Se Paulo está falando de um amor humano, né, praticado entre os homens, sem a ajuda do Espírito Santo de Deus, nossa teologia certamente será confrontada. O amor em questão aqui é o amor de Deus, né? É o atributo. O amor com que Cristo nos amou, né? É o amor que nos é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado, como Paulo fala lá em Romanos 5. Esse texto foi introduzido por Paulo em forma de hiato, né? Ele colocou um parênteses. Ele estava tratando um assunto que era os dons espirituais, a manifestação dos dons espirituais na igreja, e de repente ele coloca esse hiato. Ele está tratando disso no capítulo 12, no capítulo 14, e ele vem com esse hiato, que é o capítulo 13. E há muitos estudiosos que dizem que Paulo não é o autor do capítulo 13, que o capítulo 13 era uma canção já conhecida nos tempos em que Paulo, propositadamente, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, né, inseriu na carta aos Coríntios, né? Isso é especulação de historiador, e para a gente não faz a menor diferença, é a palavra de Deus, inerrante, está aqui para nós praticarmos, só a nível de informação. Muitas pessoas distorcem esse texto, entendendo que o que a palavra de Deus nos afirma nesse texto é que esse amor, como se fosse algo replicável em sua plenitude, eu estou escolhendo as palavras, pelos seres humanos. Isso não é verdade. Esse amor aqui só pode ser exercido por Deus. Podemos tentar imitá-lo, mas não passa disso, imitação. Mas Deus se agrada em imitarmos. Paulo mesmo diz: sejam meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então imite. Mas tenha consciência da sua falta de pedigree. Seja paciente com os que estão à sua volta. Também eles estão tentando imitar o amor de Deus. Seja devedor deste amor com os que estão à sua volta. Paulo te exorta isso, a ser devedor do amor, o grande amor de Cristo. Se não entendermos esse amor como sendo uma obra de Deus, nossa teologia cai por terra. Precisaremos reler as Escrituras e sistematizar uma nova teologia para nós. A única abordagem que consigo desse texto, sem que a nossa teologia entre em contradição com as Escrituras, para que as nossas teologias não entrem em parafuso, existem muitos cessacionistas em nível hard, né? Por exemplo, que vão gaguejar na hora de explicar esse texto. Vão falar sem autoridade, vão distorcer, subverter esse texto. Paulo afirma que isto já é a manifestação da ira de Deus na vida deles. Ele vai dizer em Romanos 1,18, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Por exemplo, nesse texto, Paulo afirma que o amor é maior que a fé. E aí, como é que você explica isso sem gaguejar? Ora,
se estivesse falando de amor humano, como pode ser a fé que somos mediante ela? Mediante essa fé nós alcançamos a graça salvadora de Deus, a justificação de Deus em Cristo. E como o amor poderia ser maior do que essa fé? Ora, para o cristão, a fé é o maior insumo que ele pode ter. É a maior moeda que ele pode ter. É através da fé que ele tem acesso à graça de Deus, à justificação, à salvação. Também esse insumo, eu não vou ficar repetindo o que nós pregamos em muitos sermões em Romanos. Também esse insumo é dom de Deus, é dado por Deus. Acho que já são mais de 30 sermões em Romanos, que a gente vem explicando ipsis literis, o que é graça, o que é fé, o que é justificação, etc, etc, etc. Se você ainda tem dúvidas quanto a isso, pergunte ao seu irmão do seu lado. Ele vai saber te explicar com esmero e com detalhes. Porque graças a Deus, na nossa igreja, nós temos aprendido sobre essas coisas. Portanto, o amor descrito neste texto não é humano, é o amor divino. Como nós devemos ser imitadores de Cristo, que é a essência do amor, aí sim, o Espírito pode exercitar o amor em nossas vidas. Não para a salvação, mas para a confirmação da salvação. A obra já foi feita. E se a obra já foi feita, o amor já está em seu coração. Paulo vai dizer, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa e como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. Se você substituir amor por Cristo, você vai entender o que Paulo está falando. Veja, é impossível sem fé. Sem fé é impossível. Sem Deus é impossível ter amor. É impossível exercer o amor de Deus, senão por meio da fé. Se Cristo não for o motor, você não está no amor de Deus. Paulo afirma que ainda que fosse possível fazer isso, sem Cristo seria inútil. Ele não está dizendo que é possível fazer isso sem fé, sem Cristo. Não é essa a afirmação de Paulo. Ele está afirmando que Cristo é quem nos proporciona fazer isso. Ele é tudo em todos, o mesmo Espírito. Esse é o ponto, esse é o tom da carta. Ministérios diferentes, mesmo Espírito. Unidade de corpo, membros diferentes, um só corpo. Paulo está focando nisso. Não está afirmando que é possível falar em línguas de homens ou de anjos como um dom espiritual sem ter fé. Ele não está afirmando isso. Ele está usando uma situação hipotética para afirmar que mesmo que você conseguisse receber o dom de falar em línguas e o dom de falar em línguas estrangeiras e língua de anjos, sem o amor de Cristo, isso não teria propósito. Paulo, muitas pessoas pregam nisso falando, Paulo está usando hipérboles. Sim, mas eles esquecem de dizer que Paulo também está usando situações hipotéticas. Ainda que é uma situação hipotética. Você sabe o que é uma situação hipotética? É uma situação no campo das ideias. É uma situação que talvez não seja possível acontecer de fato,
mas no campo das ideias, no campo do imaginário, é possível. E ele vai lá no campo do imaginário e fala: ainda que fosse possível que eu falasse em língua de homens e de anjos, sem amor, isso seria só som. Só um som morto que não traz vida. Você já tocou num sino e já fez um morto ressuscitar? É isso que Paulo está falando. Ele está usando, sim, hipérboles, mas ele está usando situações hipotéticas também. Veja, é impossível, sem Deus, ser amor. É impossível exercer o amor de Deus, senão por meio da fé. Se Cristo não for o motor, não tem amor, não tem fé, você não está em Cristo. Amados, logo, se é por Deus, é por amor e tem propósito. Cristo também falou que nada adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma. Essa frase de Cristo foi para os fariseus, que buscavam converter prosélitos ao seu jugo de doutrinas, jugo de ensinamentos, jugo de filosofias, jugo de estilos de vidas. Muita gente faz isso hoje. Hoje em dia está muito na moda budismo, pessoas se convertendo ao budismo. Sem amor é inútil. Não tem Cristo. Não tem Cristo, não tem proveito. Não tem Cristo, não tem salvação. Se torne budista, converta o mundo inteiro ao budismo e vai você e o mundo inteiro perder a salvação. Foi isso que Cristo disse. O que adianta o homem ganhar o mundo se perder a sua alma? Jesus foi quem afirmou que se você tiver fé, você pode dizer para o monte: arranca-te e lança-te no mar. E aqui Paulo está dizendo que ainda que eu tenha fé para transportar montes, sem amor nada serei. Paulo está contradizendo Cristo? Não. Paulo está reafirmando Cristo. Paulo está pegando o que Cristo falou, colocando numa situação hipotética. Se fosse possível você transportar os montes sem Cristo, você não teria proveito disso, porque não teria amor, você não seria nada. Só que é impossível. Se um dia você transportar um monte, pode ter certeza que é pela fé em Cristo. Mas Paulo usa uma situação hipotética para dizer que Cristo é tudo em todos. O centro é Cristo, e não o transportado monte. Acho que essa é a ideia que Paulo está dizendo. Por isso que Pedro diz que Paulo é tão difícil de ser compreendido. Paulo não está dizendo que eu vou conseguir fazer coisas sem fé. Ele está dizendo que se fosse possível que eu as fizesse, não teria lucro, não teria proveito. Vocês lembram dos judeus, dos fariseus, que sempre vinham com seu jugo de doutrina, dizendo: eu tenho uma vida exemplar, eu tenho uma vida coerente, eu tenho uma vida de doutrina, me siga. Vocês lembram disso? Você lembra do jovem rico que perguntou a Jesus: o que eu posso fazer para entrar nos céus? E ele falou, vou parafrasear Cristo, tá, gente? Ué, você não sabe o que você tem que fazer? Você não é o bambambam da lei? Você não sabe tudo da lei? Vai lá e faz o que você tem que fazer. E aí, o bambambam responde para Jesus: eu já tenho feito isso desde minha mocidade. Eu já fui justificado por Deus desde minha mocidade. E aí Jesus dá uma provocadinha nele: mas você deu os seus bens aos pobres? E aí ele saiu muito triste, porque ele era dono de muitas posses. Jesus não está pregando contra a riqueza nesse
verso, ele só está dizendo o seguinte: é impossível para o homem produzir obra de salvação. E Paulo confirma isso aqui, quando ele diz: ainda que você dê todos os seus bens aos pobres, se não tiver amor, nada tem proveito. Você conhece ímpio que faz doações generosas? Eu conheço milionários que fazem doações generosas, mas eles não fazem por amor, eles não fazem por Cristo, eles não fazem na fé, eles não fazem em nome de Cristo, e isso também é inútil. Então Paulo está confirmando o que Jesus disse àquele jovem: não se trata do que você faz, se trata do que Deus fez. Se trata de um atributo de Deus chamado amor. Um atributo de Deus que o atraiu para Ele. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele decidiu fazer uma aliança em que seu Filho seria imolado na cruz, para que os que em seu Filho creiam não ficassem mais debaixo da ira, mas que recebessem gratuitamente a salvação. Então é isso, o amor de Deus que Paulo fala aqui em Coríntios, é Cristo. Ele está falando do amor da cruz. Romanos 5,8, Paulo vai dizer o seguinte: mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O que você tinha para oferecer para Deus? Você pecador, por que Deus iria te amar? Por que você vai amar um inimigo? Mas nisso reside o amor de Deus, nisso reside o caráter de Deus, nisso reside um atributo de Deus chamado amor. E um dos atributos mais profundos e mais difíceis de ser entendido. Deus tem muitos atributos e todos eles estão em harmonia entre si, estão em equilíbrio entre si. Mas as escrituras, elas simplesmente colocam alguns atributos acima de outros, em nível didático para nós, porque somos homens e temos limitações de entendimento. E Deus ele se revela como amor. Deus é amor. Deus é soberano? Deus é soberano. Deus é tão soberano quanto Deus é amor. E nós sabemos que Deus é soberano porque a Bíblia fala de capa a capa que Deus é soberano. Mas você não vê Deus dizendo Deus é soberano como uma definição do caráter de Deus. Não que isso não defina o caráter de Deus, nós sabemos que define. A palavra trindade também não está aqui, nós sabemos o que é a trindade. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que Deus se define por esse caráter chamado amor. Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E esse é um atributo tão complexo, tão profundo, que nós vamos viver os nossos dias e nunca vamos alcançar a plenitude do entendimento deste atributo de Deus. Mas ele é tão simples que uma criancinha consegue entender. Eu, alguns dias atrás, alguns meses atrás, eu trouxe a minha filha aqui e falei, você vai falar sobre um atributo de Deus. E ela citou 1 João 4,8. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Amor é um atributo de Deus. E acho que é o primeiro atributo que nós devemos conhecer, para depois a gente conhecer os demais atributos de Deus, na temperança do amor. Porque de todos os seus atributos, o que Ele mais revelou a nós foi o amor. Quando você olha para Cristo, você vê o amor de Deus.
Deus ainda não revelou a sua ira. A Bíblia diz que ele revela. A ira de Deus, ela está sendo revelada de uma forma progressiva. A ira de Deus, ela é tremenda, é medonha. Mas Deus já revelou o seu amor de uma forma tremenda para nós. Nós vimos a glória de Deus, ele andou no nosso meio. Ele padeceu por nós. Ele ressurgiu do túmulo. Ele ascendeu. Ele está à direita do Pai. Ele enviou o Espírito. E se nós não conseguimos lidar com esse atributo de Deus, que Ele nos ordenou que nós lidássemos, que nós olhássemos para o nosso irmão e enxergássemos o amor de Cristo, como é que nós podemos arrogar, entender alguma coisa a respeito dos atributos de Deus? Jesus chama os fariseus de hipócritas, porque eles tinham uma doutrina rígida, eles dizimavam, eles cumpriam a lei, mas eles negligenciavam o amor. E amor aqui não é caridade, porque eles não negligenciavam a caridade, eles eram caridosos. Dizimar é um ato de caridade. Eles ajudavam os pobres. O amor que estava sendo negligenciado era o amor de Deus para salvação de miseráveis pecadores. Coisas que eles não queriam reconhecer que eles eram. E eles negligenciavam. Eles seguiam toda a lei a ponto de dizimar. Eles tinham doutrina até para as finanças. Mas eles não aceitavam não serem justos. Eles não aceitavam que precisavam receber o amor de Deus. Eles não aceitavam que eles eram insuficientes, que eles precisavam ser amados por Deus e receber de forma gratuita e merecedora aquele amor. Israel, quantas vezes eu quis te acolher como a galinha acolhe os pintinhos debaixo das asas de Jerusalém, mas vocês não estavam dispostos. Esse é o termo, né? Às vezes é traduzido como vocês não queriam. Eles não estavam dispostos de abrirem mão de suas próprias justiças para entender o que é o amor de Deus. Se você não entender o quão imerecedor você é da amizade de Deus, você não entende o amor de Deus. Se você não entender o quão pecador e miserável você é, você não entende o amor de Deus. Agora, se você entende o quão miserável e pecador você é, não fique nisso, meu irmão. Entenda o amor de Deus, exerça o amor de Deus, assuma a sua identidade de cristão. Transforme-se pela renovação da mente. Sabe, a fé e a consciência andam juntas. Paulo fala que uma sem a outra naufraga. O que é a consciência cristã? Salmo 1. O Salmo 1 nos diz que nós não andamos nos conselhos dos ímpios, nós não nos aprisionamos nos caminhos dos pecadores, nós não temos prisões, nós não deixamos ser enjaulados pelas coisas desse mundo, pelos pecados. E nós não nos tornamos escarnecedores de Deus, do poder de Deus. Antes, o nosso prazer está na lei de Deus, em Cristo. E nisso nós meditamos de dia e de noite. E no tempo certo, nós daremos fruto, assim como uma árvore que é plantada junto a um ribeiro, que ela sempre vai ter água. Ela vai sempre frutificar no tempo certo. Então, meu amado, Deus prova o seu amor para nós, quando nós ainda éramos pecadores. E pecadores aqui não é no sentido de eu ser falho e pecador, porque eu continuo sendo falho e pecador.
Pecador que Paulo fala aqui é no sentido de inimigo de Deus. Nós éramos inimigos de Deus. É só você ler o contexto de Romanos 5. Ele nos reatou a amizade com Deus. Eu hoje, mesmo sendo pecador, eu sou amigo de Deus. E se eu sou amigo de Deus, eu preciso exercitar na minha mente essa renovação. Eu não sou do mundo, eu não pertenço ao mundo. Eu tenho acesso a Deus, eu tenho acesso ao Pai. Eu sou amigo de Deus. Em Cristo, eu tenho acesso a Deus. Em Cristo, eu sou mais que vencedor. Em Cristo, eu sou cabeça e não cauda. Em Cristo, eu sou a cidade no monte. Em Cristo, eu sou a luz por cima da mesa. Você tem a identidade de Cristo, você tem a consciência cristã. Isso é uma coisa que tem batido muito na minha vida. E eu não consigo pregar aquilo que eu não vivo. Consciência cristã. Eu tenho orado, eu tenho pedido a Deus. Eu tenho falado, Deus, nós sabemos que nós somos pó. E ao pó nós retornaremos. Mas nós temos uma nova natureza dentro de nós. E Paulo nos ensina a nós darmos vazão a essa nova natureza. Paulo nos ensina a nós inclinarmos para o Espírito. Paulo nos ensina a passarmos por um processo chamado metanoia. Noia, mente, meta, mudança, transformação. Assim como em metamorfose, meta, transformação, fose, forma. Uma lagartixa passa por uma metamorfose, ela muda a forma e ela vira uma borboleta. Nós, enquanto cristãos, precisamos assumir a identidade de cristãos. Nós precisamos crer na palavra de Deus. Crer é pela fé. Nós estamos no GRD falando disso. Quão maravilhoso foram os feitos de Deus, parar o sol, parar a lua. Isso não é coisa de gente sã, segundo esse mundo. É coisa de doido, segundo esse mundo. Doido para o mundo, mas são para Deus. Porque é pela fé que nós andamos. É pela fé que nós vivemos. E é pela fé que nós cremos nas Escrituras. E é pela fé que nós não tiramos, não subtraímos e não acrescentamos nada da palavra de Deus. E é somente pela fé, pelo Espírito de Deus, que a gente vai conseguir viver a plenitude da palavra de Deus na medida da fé que Ele nos concedeu, que é diferente para cada um de nós. Depois de apontar o caráter de Deus, Paulo começa a explanar a nossa visão limitada da mente, que eu falei aqui. E aí ele fala, em nossa visão limitada, o que é o amor de Deus, benigno, paciente. E aí ele fala que tudo crê, que tudo espera, tudo suporta. Então Deus, em seu amor, Ele é longânime. Você vai ler lá em Joel 1:2, que Deus é longânime, é tardio em se irar, mas rico em ira. Então Deus tem retraído a sua ira na graça comum, para que todos os eleitos venham ao arrependimento. E Deus provou a sua ira em alguns momentos da história, dilúvio, Sodoma e Gomorra, mas Ele retrai a ira. Ele não mostrou a sua ira, mas a sua face Ele mostrou. A face que Moisés não pôde ver, nós vimos. Andou entre nós. No Monte da Transfiguração, 2 de seus discípulos viram a face do Deus transfigurado. E eles abaixaram a cabeça. Na nova aliança, nós podemos ver e alcançar a face de Deus. Nós podemos ter essa nova consciência de cristãos, de filhos de Deus. Não somente servos, mas amigos. A Bíblia diz que você é amigo de Deus. Deus é seu amigo. Best friend, tá ligado? Os jovens sabem dessa gíria. Best friend forever. Então, Deus é amor. Daniel
não entendeu os mistérios de Deus. Eu ouvi, porém não entendi. Então disse: meu Senhor, qual será o fim dessas coisas? Deus manda Daniel encerrar o livro, que não era para ele entender. Paulo disse que o amor jamais acaba. As profecias acabarão quando tudo for perfeito. Tudo será cumprido. Não haverá mais o que se cumprir. Mas o amor sempre existirá. O amor nunca acaba. Pessoas distorcem esse texto. Você é perfeito? Tudo se cumpriu na sua vida? Pela fé, sim. Somos justificados. Temos paz com Deus. Reatamos a amizade. Por isso que a fé é um insumo muito importante para o cristão. Um cristão de pé é um cristão cheio de fé e cheio do Espírito Santo de Deus. Mas a verdade é que tudo se cumprirá quando você for adulto, quando você estiver na estatura de varão perfeito. A obra da cruz de Cristo é que garante que você esteja hoje na presença de Deus, em amor, em Cristo. Hoje. E a obra da cruz de Cristo, que é o amor de Deus, que Paulo fala, que Deus prova o seu amor enviando o seu Filho na cruz, é o que garante que você vai passar toda a eternidade com Cristo. Paulo está comparando a maturidade de adulto, a sua infância, para dizer que quanto mais crescemos em amor, Cristo, que é um atributo de Deus, mais seremos parecidos com Ele. Não só isso, Paulo está dizendo que um dia estaremos num corpo glorificado, adultos espirituais, estatura de varão perfeito. Então, veremos face a face completa de Deus. Não neste corpo carnal, porque como o Douglas disse na quinta-feira, e leu, Douglas disse não, Douglas leu nas Escrituras na quinta-feira, que Deus disse a Moisés: você não pode me ver e sobreviver, porque Moisés era mortal. Mas quando nós estivermos num corpo glorificado, nós veremos, e não só sobreviveremos, mas viveremos eternamente, porque veremos Ele como Ele é. Paulo diz: e quanto a este corpo corruptível, e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, tudo que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Paulo diz ainda: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, que é idade adulta, né? À medida da estatura da plenitude de Cristo. Outras palavras vão dizer, estatura de varão perfeito. Por isso Paulo explica que a igreja, ou explica para a igreja, que a melhor maneira de enxergar o amor de Cristo é olhando para o seu irmão falho. E não ver as falhas dele, e sim ver Cristo nele. É a face em espelho. É isso que nós temos acesso hoje. O melhor acesso que eu tenho a contemplar Cristo é olhar para o meu irmão Alexandre. Nós estávamos falando sobre isso, né, Alexandre? Por isso que eu peguei ele como exemplo. Quando eu olho para o Alexandre e vejo Cristo no Alexandre, eu estou vendo a face em espelho que Paulo está falando. Eu estou vendo de forma imperfeita, mas eu estou vendo Cristo. Eu estou vendo transformação. Eu não preciso esperar a perfeição dele. Uma frase famosa do Emerson: eu sei que você vai me decepcionar,
Eu sei que ele fala essa frase na melhor das intenções, entendendo que o homem é corruptível, depravado, pecador. É isso que o Emerson quer dizer quando ele diz isso. Mas a verdade é que nós sabemos que o nosso irmão vai nos decepcionar na carne. Mas se nós olharmos para dentro dele e enxergarmos Cristo nele, nós estaremos deixando de olhar a trave do nosso olho, nós estaremos deixando de olhar o cisco no olho do nosso irmão, vamos começar a olhar para a trave no nosso olho. E aí o Espírito de Deus vai começar a trabalhar em nós. E é aí onde entra que Deus fala para a gente olhar para o nosso irmão como maior do que nós. Né? Porque o defeito dele é de pouca relevância para mim, porque eu tenho um defeito que precisa ser tratado com Deus. E quando Deus me chamar no canto para conversar, eu não vou ter o meu irmão para apontar. Ele vai falar, o papo aqui é eu e você, não tem ninguém mais aqui, de quem que você está falando? Estou falando contigo. Né? Então, nós precisamos exercitar, enxergar o amor de Deus na vida dos nossos irmãos. Por fim, Paulo afirma que o amor é maior que tudo que nos resta neste tempo, pois só nos sobra fé, porque Cristo nos amou. Nós só temos esperança porque Cristo nos amou. O Espírito de Deus é derramado em nossos corações em amor, porque Cristo nos amou e nos justificou. O amor, o atributo mais infindo e misterioso de Deus. Certo poeta chamado Luís de Camões escreveu um poema tentando falar sobre o amor. Eu não vou julgar a intenção do coração de Camões, mas as palavras. Eu, particularmente, acho o poema lindo e acho que é totalmente inspirado em 1 Coríntios 13. Mas no final do poema, Camões diz o seguinte, ele faz uma pergunta retórica, ele faz uma pergunta que ele não achou a resposta, ele não tem a resposta, sinal de que ele não conhecia muito bem as doutrinas de Paulo. Nós temos resposta para responder a Camões. Talvez nós não temos todas as respostas, porque o amor de Deus é infinito, infindo, e nós limitados. Mas ele termina o soneto dele dizendo o seguinte, mas como causar pode seu favor, ou graça na nossa linguagem, mas como pode causar seu favor nos corações humanos, amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? Camões termina seu soneto com essa pergunta. A pergunta de Camões é mais ou menos assim, tentando parafrasear. Por mais que o amor sofra tudo, tenha paciência, seja a graça de Deus, como pode reatar a amizade entre os corações, entre Deus e os homens, se os homens sempre errarão? O que o homem pode retribuir para Deus? Qual é o proveito que Deus tem nessa amizade, nessa relação de amor? Que amor incorrespondido é esse? Alguém consegue amar de forma incorrespondida? Essa é a pergunta de Camões. Se o sacrifício é a essência do amor, como uma amizade assim pode perdurar? Até quando Deus será longânime? Até quando Deus pode amar sem ser amado de volta? É possível um relacionamento assim? Eu estou parafraseando na minha interpretação o que Camões diz. Essa é a resposta para Camões. O amor é um dos atributos mais profundos de Deus. Mas a resposta é Cristo. Deus é suficiente para Deus. Deus não se frustra com Deus. Deus não é contrário a si.
Deus satisfaz Deus. Deus encarnou. Deus nos transforma num corpo perfeito, na imagem de Cristo, por toda a eternidade. Assim seremos capazes de corresponder à amizade e o amor de Deus em Cristo. Cristo para sempre, para toda a eternidade, glorificado em nossas vidas. Enquanto aqui, nos nossos corpos mortais, temos que nos inclinar para o Espírito, para enxergar o homem interior, em nós e na vida do nosso irmão. A correspondência do amor de Deus, que é Cristo. Mas um dia virá o que é perfeito. A obra da cruz de Cristo foi perfeita. Mas dizer que Paulo está falando disso aqui é distorcer o texto para sua própria perdição. Boa sorte com isso. Porque todo o Novo Testamento diz que os céus passarão, a terra passará, a palavra de Deus jamais passará. Todos os elementos se desfarão num grande estrondo. Eu continuo pecando. Eu ainda não sou perfeito. Você continua pecando. Mas Paulo vai dizer que um dia, num abrir e fechar de olhos, você receberá um corpo perfeito. O seu corpo, que hoje é corruptível, ele será incorruptível. Hoje você sente dor, tristeza, falta, angústia. Um dia você nunca mais sentirá nada disso. Só o amor de Deus, que é eterno, por ser um atributo de Deus. Profecia não é atributo de Deus. Dom de línguas não é atributo de Deus. São dons para esse tempo de imperfeição. Mas o amor é um atributo de Deus. A soberania é um atributo de Deus. Isso é para toda a eternidade. Imutabilidade é um atributo de Deus. Deus não muda. Deus não vai acordar um dia na eternidade de mau humor e falar: eu vou cancelar essa aliança aqui, vou restringir esse contrato aqui. Não. O amor de Deus é eterno. E a aliança de Deus é eterna. E se você está em Cristo, se você está nesse amor, você tem esse amor para todo sempre, de século em século. Eu encerro com um versículo. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isto fez Deus, enviando o seu Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Está aí, Camões, a sua resposta. In your face, na sua cara. Brincadeira. Essa é a resposta, amigos. Cristo. É Cristo. Ele é a nossa esperança. Ele é a nossa garantia. Ele é o nosso refúgio. E é